Olá, eu me chamo Tainá dos Santos Carvalho, sou aluna do curso de Letras Português, da UNEAD, UNEB, do Polo do Sítio do Quinto, e tenho como tutora a professora Alexandra Oliveira. Bom, nesse vídeo, eu e minha colega Ana Gabriela vamos falar um pouco sobre a nossa experiência de estágio, porque nós estamos cursando atualmente o quinto período do curso e nesse momento tivemos a disciplina do estágio supervisionado 1, que foi o nosso estágio de observação. Nós escolhemos fazer a observação em uma escola chamada Escola Municipal Silvio Monte, que fica localizada no povoado Tingui, que faz parte da zona rural do nosso município, de Sítio do Quinto. E esse povoado ele fica localizado a cerca de 12 quilômetros da sede, que é onde fica o polo, o nosso polo da UAB. Bom, antes de falar aqui um pouco das nossas impressões sobre a observação, eu gostaria de falar que a escola que nós escolhemos para observar, algumas características dela. Bom, durante o período que nós passamos na escola, a escola estava passando por uma reforma, modificação dos espaços da escola, reforma na sala de aula, e com isso, os alunos não estavam no prédio propriamente da escola, eles estavam em espaços alugados. E esses espaços eles foram transformados em salas de aula temporária para atender esses alunos, para que as aulas, já que nós estamos aí num período de final de ano letivo, para que as aulas não paralisassem e os alunos tivessem um prejuízo na aprendizagem. Então, durante esse período de observação, nós estivemos nesses espaços, então gostaríamos de ressaltar que não foi possível descrever com certa facilidade sobre a estrutura física da escola, como era o ambiente da sala de aula, porque eles estavam, na verdade, em ambientes que foram improvisados. Mas, como foi destacado no nosso diário do estágio, esses ambientes, eles tinham a estrutura mínima para que o professor e os alunos conseguissem, participar da aula, como tinha o quadro, os espaços contavam com banheiros e também, filtros de água para que os alunos não precisassem ficar saindo e ir até a escola. Somente no momento da hora do intervalo, para pegar a merenda, eles se dirigiam para a escola. Falando um pouco sobre a experiência do estágio em si, nós iniciamos na semana do dia 6 de outubro, e o professor que nós escolhemos para fazer o estágio foi o professor Flávio. Ele é formado em letras português, tem especialização na área do ensino de língua portuguesa e já atua na escola há alguns anos, é professor concursado com 20 horas. E ele dava aula, dá aula nos dias de quarta, quinta e sexta-feira. Então, foi nesses dias que nós nos dirigimos até a escola para poder fazer observação. A escola, ela atende o ensino fundamental 2, então atende alunos do 6º ao 9º ano e uma faixa etária de 12 a 15 anos, em idade regular, mas também tem turma de EJA-F, que é o EJA do ensino fundamental. Atualmente a escola conta com 7 turmas, 2 turmas de 6º ano, 2 de 7º ano, 2 de 8º ano e uma turma de 9º ano, que é a turma do turno matutino, e uma turma de EJA no período noturno. Nós ficamos na sala durante 20 horas, que foi o período proposto pela nossa professora de estágio, e nesse período nós buscamos observar todos os aspectos elencados no nosso questionário, e também como se dava a relação do professor com o aluno, da metodologia do professor, e também não deixamos de observar a relação dos professores e dos alunos com a equipe gestora. Gostaria de ressaltar que fomos muito bem recebidas na escola, tanto pelo professor regente, que nos recebeu, nos acolheu muito bem, como também pela equipe gestora, composta pelo diretor, pela coordenadora pedagógica e pelo secretário, que também nos receberam bem e estiveram muito abertos em nos fornecer as informações sobre a escola, como, por exemplo, informações sobre os dados do IDEB, do SAEB, como o PPP da escola, o regimento e outras questões burocráticas relacionadas à escola.
Bom, na sala de aula, gostaria de falar um pouco, né, sobre a atuação do professor regente. O que eu observei, apesar do pouco tempo, porque eu acho que durante essa parte da observação a gente tem um período muito curto para observar, né, assim, estivemos com o professor apenas 5 ou 6 dias, se eu não me engano, de aula, e eu acho que esse período é muito pouco para a gente dar um veredito ou dizer o que acha da prática daquele professor. Mas falando assim, desse pequeno recorte, desse momento que observamos, eu percebi que o professor, ele tinha bastante experiência, né, e domínio do conteúdo na hora de explicar. Eu percebi que ele titubeava na hora de formular, né, as explicações, as explanações, e que também ele era muito solícito na hora de tirar todas as dúvidas dos alunos. Nós observamos turmas diferentes, né? Observamos o 7º ano, o 8º e o 9º. Então, nós tínhamos o mesmo conteúdo, digamos assim, o mesmo segmento de conteúdo, porém em níveis, né, diferentes. Conforme a série ia aumentando, né, o nível também ia aumentando. Então, eram adicionados novos elementos no conteúdo para que desse, né, prosseguimento. E eu percebi que o professor, ele trazia, né, não ficava somente na prática mais tradicional de copiar o conteúdo no quadro, e dos alunos copiarem no caderno, depois ele expor, mas ele trazia atividades diferentes, né, que os alunos podiam interagir mais com a aula, digamos assim, né? Em vários momentos que a gente observou, ele trouxe uma atividade de jogo das pistas para uma das turmas, para que eles ali adivinhassem, né? Tivesse uma interação entre eles e também uma interação maior com o professor, para que prendesse mais a atenção dos alunos. Em uma outra turma, ele trouxe uma atividade, né, com frases, pediu que os alunos escrevessem qual seria a sua meta para essa unidade, já que em todas as turmas estavam sendo iniciada uma nova unidade, que seria, né, a 4ª unidade. E aí, a partir daquelas frases propostas pelos alunos, o professor começou a explicar, né, e trabalhar o conteúdo. Uma das coisas que eu percebi é que o professor utilizava bastante das próprias frases proferidas pelos alunos durante a aula. E talvez a frase não tinha, assim, nada a ver com o conteúdo, seria uma frase normal que um aluno estava falando para outro, e o professor pegava aquela frase e utilizava no contexto da explicação. E ali o aluno já prestava mais atenção no que o professor estava falando. Então eu percebi que essa talvez fosse uma tática dele para chamar mais atenção dos alunos para aquele conteúdo. Em relação à abordagem, eu percebi que o professor trabalhava mais no sentido da gramática tradicional, de explicar, né, qual a função de cada palavra dentro de um período, de uma frase, de explicar o que seria sujeito, predicado, né, de trabalhar de forma, talvez de uma forma tradicional, mas mesclando, né, trazendo aspectos da forma de trabalho tradicional, mas também com algumas práticas diferentes e inovadoras, tentando colocar ali o aluno no centro do processo. Mas como a gente sabe, as aulas de português, querendo ou não, é necessário o trabalho com a gramática normativa. E durante esses dias que a gente observou, percebi que esse estava sendo o foco do professor, né, naquele momento. Talvez seja porque foi esse conteúdo escolhido para aquela unidade. E em conversa com ele, né, fora do período da aula, ele nos explicou que durante essa unidade, em outro momento, seria trabalhado com leitura e interpretação, que os alunos teriam que ler o livro e responder uma lista de questionamentos sobre o livro e também fazer um resumo. E com isso, eu concluí, observando também, quando o professor passava texto para leitura nas aulas, que naquele momento, né, naquele contexto ali, naquele pequeno momento de observação, a leitura ela estava sendo utilizada como um pretexto para a realização de uma atividade que envolvia a gramática ou que envolvia responder, né, um questionário e fazer um resumo. Em nenhum momento, pelo menos, eu observei que estaria se trabalhando, digamos, que a formação do leitor ou o prazer de ler por ler, mas sim sempre ler como um pretexto para a realização de uma atividade. Sobre os alunos, eu percebi que eles tinham uma relação
tinha uma relação assim diferente com a disciplina, porque eu percebo que essas disciplinas que eles têm mais dificuldade, como português e matemática, eles não tinham uma relação muito de aceitação, né? Era sempre, a maioria deles estavam bem dispersos, de pensar assim, espero que a aula acabe logo, ou que chegue logo o intervalo, e o professor tinha que fazer muita coisa assim para que chamasse a atenção deles. E isso, na maioria das vezes, dificultava o andamento da aula, porque o professor tinha que parar diversas vezes para poder chamar a atenção dos alunos, ou para poder falar com eles, pedir para que ficassem, pedir para que prestassem atenção na aula e também participassem. Então, o que eu percebi em relação aos alunos foi isso, que eles tinham essa relação de dificuldade com a disciplina, tanto é que muitos deles ficaram, né, em recuperação na unidade passada e estavam com pendências em relação à nota, né, tinham muito medo de perder naquela disciplina e ter que ir pro provão no final do ano. Então, as minhas impressões sobre o estágio é que é muito difícil, né, você passar um período curto em sala de aula e ter que definir, né, uma impressão sobre a prática daquele professor, né, por aqueles poucos momentos. Então, foi isso que eu observei e foi uma experiência muito rica, né, de aprendizagem, de observar como o professor, né, tinha o domínio na sala de aula, de observar o conteúdo em si, etc. E agora eu passo a minha palavra para minha colega Ana Gabriela, que vai falar um pouco também, né, sobre a nossa experiência a partir da visão dela, né, de observação. Oi, sou Ana Gabriela Cruz e juntamente com minha colega Tainá fizemos o estágio de observação na Escola Municipal Silvio Muti. Foi uma experiência incrível porque além da gente estar em contato pela primeira vez com alunos, também tivemos contato com o plano de ensino e todo o método que esse professor utilizava nas salas. Um dos métodos que o professor usava em sala de aula era inserir dinâmicas contendo os assuntos e assim fazer com que os alunos participassem e pudessem aprender de maneira divertida os conteúdos. Outro ponto que podemos perceber também era a ajuda que o professor dava aos alunos, porque muitas das vezes eles tinham dificuldade nas atividades ou em prestar atenção e o professor sempre estava ali achando uma forma, né, de fazer com que o aluno ele esteja inserido nessa disciplina aqui. Outro ponto que eu achei importante foi na atividade extraclasse, que era uma feira de ciências, e o professor de língua portuguesa, mesmo não estando à frente, sempre estava disponível para os alunos que tivessem algumas dúvidas, procurassem ele para assim ele ajudar os alunos e fazer com que eles tivessem sucesso na hora de fazer suas apresentações. E na hora das apresentações, o professor estava presente, sempre olhando e vendo o desempenho dos alunos ao apresentar e também dando suporte a eles, né? Então, foi nesses pequenos detalhes que eu pude ver a importância da relação entre o professor e o aluno, pois o professor estava sempre incentivando o aluno, né, a produzir alguma coisa onde trazia sua criatividade e também fazia com que o aluno ele tivesse mais interesse na hora de estudar. Em si, nosso estágio de observação, mesmo que por pouco tempo, foi uma experiência maravilhosa, porque a gente pôde estar em contato com 3 salas diferentes, né? O 7º, o 8º e o 9º ano. E também a gente pôde ver um pouquinho de como seria a metodologia desse professor, né? Que era o professor Flávio, que eu achei uma metodologia excelente e percebi que ele sempre se mantinha com muita garra, mesmo que a língua portuguesa, né, seja considerada uma das disciplinas mais difíceis e que gera pouco interesse dos alunos. Contudo, eu reafirmo, né, que o estágio ele foi super importante para o nosso desenvolvimento nesse curso de letras e que foi essencial para a gente estar tendo contato desde já com nossas futuras profissões, né? Porque foi muito importante estar vendo como o professor se comporta e de maneira que ele age para
apresentar os conteúdos em salas e a forma que ele tratava os alunos. Então, essa foi um pouco da nossa experiência do estágio, mesmo que sendo apenas 20 horas, a gente pôde perceber, né, vários aspectos e também levar muitos ensinamentos para utilizarmos no futuro.